Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no nosso quadro. E a gente hoje vem trazer um vídeo muito legal que vai dar muitas dicas sobre o transporte, instalação, usabilidade, digeribilidade do seu motor de polpa Suzuki. Mas antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, como está sendo mostrado aqui do lado, para que você possa receber mais notificações de novos vídeos e lançamentos que a gente está fazendo aqui no canal. E também não deixe no final de deixar o seu joinha para que a gente alcance um número maior de gente aí no mundo náutico do YouTube. Então, uma das primeiras coisas essenciais que você vai ter que ter muita cautela e cuidado com o seu motor de polpa Suzuki é o transporte dele, como a gente está vendo aqui, até a sua embarcação. É bom lembrar que os motores Suzuki, todos eles vêm numa grade já de fábrica, tá? Uma grade protetora justamente para fazer o transporte dele do Japão até aqui, e essa grade ela garante, até mesmo em exposição, qualquer outro acidente aqui ao redor ou qualquer outro sinistro que venha a danificar até mesmo a pintura ou o verniz da carenagem do seu motor Suzuki. Lembrando que uma vez que você o compre e vá fazer o transporte dele até a sua embarcação, você tem que obedecer algumas cautelas e regras para você não danificar o seu motor antes mesmo de dar a partida na sua embarcação. A primeira regra que você tem que lembrar quando você for fazer o transporte do seu motor Suzuki é que ele vem nesse esqueleto de proteção, como a gente mostrou ainda agora na introdutória, e esse esqueleto de proteção ele não pode ser deitado na horizontal de qualquer forma. Aqui nós temos ele na exposição no modo vertical, que é o modo para exposição. Mas essa caixa, quando você for transportar, você vai transportá-la na horizontal. Lembrando que tanto nesse esqueleto de aço, como também na caixa de papelão do motor de polpa, você vai ter essas colunas de pressão de pé, como a gente está vendo aqui, ó, onde eu estou batendo. Essas colunas é que vão aguentar e suportar qualquer vibração e oscilação do centro de gravidade do peso do seu motor Suzuki, para evitar dele empenar ou forçar até mesmo o espelho aqui de trás, onde ele está fixado. Então o correto seria você fazer como eu vou demonstrar aqui em nossa miniatura. Como você pode ver, ele está aqui, né, na miniatura ele está na caixa. E quando você for transportá-lo, você vai ter que deitá-lo nesta posição aqui, com o espelho para baixo, como eu estou mostrando aqui, para que esses pés aqui estejam suportando nessa parte inferior qualquer vibração do eixo de peso ou do centro de gravidade de peso do seu motor de polpa. Então o correto seria aqui você virar, como eu estou fazendo aqui, ó, virar para cá, tá? Virar para cá a caixa do esqueleto de aço, para que esses pés aqui suportem no chão do transporte toda a oscilação de peso do seu motor. Uma das cautelas que você tem que ter se você for manipular esse esqueleto de proteção do seu motor Suzuki é que na manipulação dele você utilize luvas de proteção. Por quê? Porque existem aqui pontas que podem machucar a pele de quem esteja manipulando o esqueleto de proteção. Então é importante que você use alguma luva que seja anti-corte para você manipular qualquer beira muito áspera ou pontiaguda de toda essa caixa de proteção aqui do seu motor. É muito comum quando você vai pegar a caixa de embalagem e esse esqueleto de proteção aqui do motor da caixa, é muito comum dentro da embarcação, ou seja o transporte marítimo ou aéreo, até o comprador do motor, é muito comum colocar outros objetos tão pesados quanto o motor ao redor aqui da caixa do motor. Então vem a pergunta, qual é a dica para a gente não danificar o esqueleto de proteção e nem tampouco algum impacto de outro peso maior chegar no seu motor? Essa é a dica. Uma vez que você está transportando o seu motor, como eu falei antes, ainda há pouco, na horizontal aqui, procure evitar de colocar peso superior e peso angular nas pontas da caixa aqui do motor. Vamos supor que esse motor está embalado aqui, como eu estou mostrando, e aqui você não pode botar peso nessa parte da embalagem superior e nem tampouco nas pontas superiores aqui da caixa de proteção. É importante saber também que se você quiser fazer o enfileiramento de outras cargas pesadas aqui ao redor do seu motor de polpa, que seja nessas laterais aqui, tá? Na mesma altura compensada da caixa do seu motor, tá? Então, se você tem aqui alguma carga tão pesada quanto o motor do lado, ou até mais leve,
você coloca aqui ao lado do motor ou desse outro lado, tá? Mas como eu falei ainda há pouco, nunca em cima e nunca transversalmente aqui nas pontas da parte superior da caixa, que são as áreas aonde vai sofrer mais pressão e mais envergamento de viga aqui nessa parte aqui da sua caixa de proteção. Outra coisa também é que você pode enfileirar aqui nesta parte da cabeça aqui do motor ou nesta parte daqui, mas desde que o objeto que estejam aqui ao lado da caixa sejam mais leves e bem mais leves do que o seu motor de polpa. Seguindo essa estrutura de compensação na hora de guardar a carga, seja no avião ou seja na embarcação, na hora do transporte, você vai evitar que qualquer sobrepeso de pressão ou peso acima do motor venha danificar a caixa de proteção ou a caixa de papelão de embalagem do seu motor. Outra coisa muito importante para você que está comprando um motor de polpa Suzuki, é muito comum os barqueiros e donos de embarcações que vão comprar um motor achar que a hélice, que é um componente de alta importância aqui do motor, já venha conectada como está sendo mostrado nesse motor aqui do lado, tá? Lembrando que nos motores Suzuki, de acordo com a fixação da embalagem e o que vem montado já na embalagem e não montado, apenas os motores acima ou a partir de 60 HP é que não vem mais com a hélice acoplada aqui no eixo da rabeta, na fixação dela inferior aqui, como está sendo mostrado nesse. É muito comum, se você está comprando um HP Suzuki de 150 HP, 115 HP, 90 HP e outras potências superiores a 60, é bom lembrar que eles vão vir dessa forma aqui, ó, com a hélice fora do eixo da hélice, tá? Eles fazem isso por uma questão de proteção. Por quê? Porque se houver algum impacto na hélice, você vai ter um outro componente do motor danificado do que o próprio eixo da hélice. E dessa forma, a proteção da rabeta aqui ao redor do eixo já vai proteger o eixo contra qualquer impacto. Já a palheta, estando conectada no transporte, qualquer outro impacto vai bater aqui na hélice, na palheta da hélice, e a palheta com impacto ela vai mexer na fixação do centro de eixo de fixação da hélice. Então por isso que botando a hélice aqui, qualquer impacto nela pode alterar a posição do eixo dela. Então por isso que o recomendado é que os motores de maior potência eles venham com a hélice desacoplada. Já os motores, como está sendo mostrado aqui na tabela do lado, os motores que sejam abaixo de 60, como 40, 30, 20, 15, 10, eles já vêm com a hélice fixada aqui no eixo, como está sendo mostrado nesse modelo do lado. Então lembre-se, se o motor é de alta potência, lembre-se que a hélice não vai vir acoplada por questões de segurança. Então, outra coisa importante, já que você recebeu o motor após o transporte dele e você vai remover aqui da caixa e colocar na sua embarcação, é importante você observar 3 nichos de regras que você vai ter que lembrar para quando for instalar o motor na sua embarcação, antes mesmo de botar o óleo e fazer todo o preparativo para ligá-lo a primeira vez. A primeira coisa é a fixação aqui, como eu estou mostrando, do espelho, tá? Do espelho do eixo que segura o motor, que é o eixo do trim junto com o espelho, na fixação do espelho da sua embarcação. É importante, caso a sua embarcação use algum espelho de madeira aqui, que seja madeira reforçada com placa de aço por dentro e por fora ou de alumínio, e que, caso não seja de madeira, seja direto no alumínio, o alumínio aqui tem a espessura de pelo menos 4 milímetros, mas o ideal, se for um motor grande como esse que está aqui, seja de pelo menos 5 ou 6 milímetros para aguentar a torção de peso que esse espelho do motor e o trim vai fazer com o peso dele. É claro que após de fixado, você tem que ver também se os parafusos estão fixados também da maneira correta. E outra coisa importante é que, dependendo como está a inclinação do casco do seu barco, você vai ter que fazer o ajuste aqui no eixo do trim para fixar o inclinamento aqui do seu motor. Isso você pode ver muito bem num vídeo que nós colocamos no nosso canal chamado O Perfeito Alinhamento do Motor com a Sua Embarcação, que está bem aqui em cima sendo mostrado na miniatura e você pode acessar no botão aí em cima. Outra coisa importante é aqui embaixo com relação à hélice, tá?
como eu expliquei ainda há pouco, a hélice ela não vai vir acoplada no motor. E lógico que você não vai conseguir colocar essa hélice com o motor dentro da água. Então, antes mesmo de botar o motor na água, é importante você fixar a hélice e ter total certeza que todo o enquadramento aqui do eixo principal da hélice e com a graxeta que você vai usar também e todos os acessórios que ficam aqui dentro do eixo estejam devidamente instalados. Porque se você ligar o seu motor com alguma trepidação funcional na hélice, pode danificar desde o eixo principal até o eixo cardan do seu motor de popa. Outra coisa importante é a ligação elétrica do seu motor de popa. Além de você usar o chicote que acompanha aqui, que vem aqui na parte de cima do seu motor, como a gente está vendo, ó, vem os chicotes adequados para ligação, é importante você usar os cabos de ligação de qualidade e não usar uma bateria qualquer para o seu motor de popa. A gente sabe, por exemplo, que aqui nas baterias que são dedicadas à náutica, você vai usar baterias de 60 amperes ou um pouco maior para motores bem pequenos e aplicações de baixo consumo elétrico. Agora, se você for utilizar um motor grande, como esse aqui, que eu estou mostrando aqui, que nós utilizamos como modelo, esses motores, você tem que usar baterias de até 105 amperes ou um pouco maior. Porque uma bateria de 60 e 50 não vai nem conseguir fazer o motor funcionar adequadamente. Então, recomendamos você usar baterias de 100, 105 ou um pouco maior a amperagem para você não ter problema com o funcionamento elétrico do seu motor. Bom, já que a gente está falando sobre a digeribilidade no motor, é muito comum o barqueiro ou o condutor da embarcação, se ele por acaso sair com o motor de popa e não levar aqui o chicote do porta-giro ou desativar, que tem barqueiro que faz isso, desativa, isso aqui é a ligação com o resto do circuito do motor, e isso é um risco muito grande, porque se o motor de repente não quiser desligar ou acontecer algo grave que vai incapacitar o condutor da embarcação de dirigir corretamente a embarcação, ele vai ter que forçar o desligamento do motor. E para isso que serve o porta-giro, que é essa pecinha aqui com esse barbante aqui que você puxa para desligar essa peça e apertar justamente para evitar do motor continuar funcionando de forma errática. Então, na hora que ele estiver no perigo, com o motor funcionando erraticamente e ele precisar desligar sem conseguir desligar, então o corta-giro é que vai fazer o stop do motor para ele, bastando ele puxar a corda e pressionar o botão ou puxar o botão junto com a corda. Então, automaticamente o motor será desligado, salvando ele do perigo de acontecer algo maior e também salvando a vida útil do motor. Então, pessoal, outra coisa muito importante para você que vai instalar o seu motor de popa Suzuki na embarcação é que os acessórios de controle do motor e os acessórios de direção e digeribilidade, não só seja na parte frontal ou na parte de popa da sua embarcação ou na parte central, que sejam acessórios de alta qualidade, porque muitos desses acessórios de direção, como por exemplo aqui a manete de direção, até mesmo o volante em relação à fixação do pino de eixo dele, ou até mesmo a escolha, como eu vou mostrar aqui, do cabo de direção que você vai usar, seja hidráulico ou seja mecânico, é importante você comprar de boa qualidade, porque se você tiver uma péssima qualidade nesses produtos e você estiver fazendo a digeribilidade ativa da sua embarcação e um desses falhar, ou você vai ficar naufragado aí no meio do rio sem poder dirigir sua embarcação, ou pode até acontecer um acidente pior. Por isso que é importante que você compre esses acessórios de direcionamento para a direção do seu motor de popa de alta qualidade. Já que estamos falando da questão não só relativa à instalação, mas em relação também à digeribilidade, é muito importante que o cabo que você vai usar de direção na sua embarcação, que é aquele que vai dar volta no seu motor para o seu motor fazer, como a gente está mostrando aqui, a inclinação, né? Ele que vai fazer a inclinação lá no seu barco para esquerda, bomborda e etc. É importante que você tenha um cabo de boa qualidade e que esse cabo, se for mecânico, você tem que dar uma folga em toda a volta até o motor de aproximadamente de 20 a 30 centímetros. Não precisa ser exatamente 20 abaixo de 20 ou exatamente 30 centímetros, mas que esteja entre 20 e 30 centímetros essa folga que você vai dar. Porque essa folga é que vai permitir uma certa maciez na hora que você fizer o movimento de cabo no seu motor para fazer a digeribilidade da esquerda ou direita do seu motor. E evitar também, lógico, que o cabo
ele rompa, porque se você fizer sobre pressão alta, sem deixar folga, é muito provável que o cabo aqui dentro, com o tempo, ele vai romper com muita facilidade. É claro que aquele barqueiro que estiver usando direção hidráulica, como a gente já mostrou num vídeo aqui, todas as dicas, como está sendo mostrado aqui na imagem do thumb do vídeo, onde você tem todas as dicas para colocar a direção hidráulica, essa folga não será necessária, já que todo o sistema será feito através de óleo hidráulico. Em muitos vídeos que nós já publicamos aqui no canal, a gente sempre fala que se você for usar um motor Suzuki pela primeira vez ou de você for instalar um motor novo na sua embarcação, é importante que, uma vez instalado corretamente, com a quantidade de óleo e o tipo de óleo certo e tudo ok, você faça o período de amaciamento do motor. É muito comum alguns barqueiros, infelizmente, acharem que qualquer motor de popa tem que já sair funcionando na tora, né? Já coloca na máquina, coloca no barco, coloca o óleo e já sai em alta rotação viajando. Cara, um motor desse não vai durar muito tempo, então eu recomendo que você primeiro faça o amaciamento, que geralmente são 20 horas. Se você passar das 20 horas, a gente recomenda que você já faça uma revisão no seu motor de averiguação, trocar o óleo, ou então você verificar se esse amaciamento causou algum dano, caso você tenha feito errado esse tempo de amaciamento, ou dirigido ele de forma errada, já que o amaciamento ele tem que ser feito não em altas rotações, mas em rotações médias e baixas rotações, durante um período de 20 horas. Então é importante você não esquecer desse amaciamento. Uma recomendação que a gente sempre dá na questão do uso do dia a dia do seu motor e também na digeribilidade dele, é que quando você vai usá-lo a partir de uma partida frio, quer dizer, você já passou algum tempo, um dia ou 2 dias sem usar o seu motor, e você vai fazer a partida dele a primeira vez do dia, é importante que você ligue e espere ele fazer um certo aquecimento, pelo menos durante 2 a 3 minutos, e mesmo que você acione a aceleração, você faça baixíssima rotação durante apenas esse primeiro ou segundo minuto, e se você vê que ele já está aquecido o motor, aí sim você pode partir já utilizando altos giros do motor. É muito comum alguém que achando que o motor aguenta tudo, chegar a frio, liga o motor e já sai cortando em altos giros e altos RPM. Se você costuma fazer isso com o seu motor, a tendência é a vida útil de alguns componentes, principalmente da cabeça do motor, como pistão, manivela, cabeçote, se degradar num espaço de tempo muito curto sem o aquecimento. Então, faça o aquecimento durante alguns minutos e aí sim você pode depois lançar altos giros em alta velocidade com o seu motor de popa. Quem acompanha o nosso canal já deve ter visto eu utilizar esse barquinho aqui para explicar o melhor alinhamento entre o seu motor de popa e a sua embarcação. A gente tem que lembrar que não existe 2 embarcações exatamente iguais, até em relação à posição do uso da distribuição do peso que ele está fazendo. Você não vai ter 2 embarcações com a mesma carga, com o mesmo peso, ou muitos barqueiros preferem usar embarcações com cascos diferenciados, inclinação de corte de água, com grau diferenciado aqui na frente, né? Tem barqueiro que prefere até o casco um pouco mais alto na frente, ou um pouco mais baixo na parte da popa, na proa um pouco mais baixo também, e assim por diante, conforme esse vídeo aqui que eu estou indicando aqui do lado, se você quiser rever todas essas dicas. Mas na questão da digeribilidade, que é de sumar importância, é que você conhecendo o casco da sua embarcação e você fizer a instalação aqui, ó, do espelho, com o espelho da sua embarcação, é lembrar que bem aqui você tem aquele trim, que vai fazer o ajuste de inclinação do seu motor. Existem alguns motores que já acompanham o trim elétrico automático, que você apenas aperta no botão e conforme ele vai indo, você vai ajustando no botão a posição do motor. Lembrando que na questão de digeribilidade, se você estiver em alta velocidade e você eleva o trim, a tendência é o barco fazer esse levantamento de proa. E esse levantamento, dependendo do peso, da estrutura do barco, do tipo de casco, o alumínio que você usa e tudo mais, pode ajudar ou danificar o seu barco. Então, se você sabe que, assistindo aquele vídeo que eu estou mostrando de novo aqui do lado, você sabe o nível de estresse que o seu barco aguenta com a elevação de casco e todos os riscos ou segurança que tem, aí você ajusta então o trim da forma adequada que você fizer. Lembrando que se você fizer esse ajuste do trim de inclinação numa embarcação que não tem o casco adequado para isso, não é só a embarcação que vai sofrer, mas o seu motor de popa também vai sofrer com o tempo de uso nessas condições.
Bom, é muito comum, quando a gente compra um motor de popa, ele ter a potência dele em HP. Nós temos um vídeo aqui no canal, como está sendo mostrado aqui, que explica muito bem essa relação entre a potência em HP do seu motor com o peso de arrasto de capacidade que ele tem hidrodinamicamente na água, né? A gente sabe que o cavalo de força, em terra, ele tem uma medição específica, mas hidricamente na água, o cavalo de força, ele já vai ter outra medida. Todo esse cálculo tem nesse vídeo que está sendo mostrado aqui do lado, que você pode rever para aprender melhor. Mas a dica que a gente dá é o seguinte: quando você sabe o peso que o seu motor pode arrastar, o seu motor de popa Suzuki, e sabe também o peso que a sua embarcação pode aguentar no máximo, você tem que fazer um equilíbrio entre os dois. Você não pode, por exemplo, ter uma embarcação que tenha um peso acima do que o motor pode arrastar, ou ter um motor que não pode arrastar aquele mínimo peso que você está levando na sua embarcação. Então tem que haver um alinhamento entre o peso da sua embarcação e o peso do motor. Vou dar um exemplo: você tem um motor que pode arrastar meia tonelada e você está arrastando aqui 600 quilos, quer dizer, mais de meia tonelada. Em compensação, o peso do barco também entra na equação. Então, se você pensar, eu só estou levando 200 quilos a mais do que o motor possui, não vai forçar. Tá, mas você está esquecendo também o peso do barco, o peso da bateria, o seu peso como condutor, os pesos do passageiro e os pesos também de qualquer outra carga que você levar. Então tem que estar na equação balanceada o peso do que você está levando em relação à potência de peso de empuxo do seu motor de popa. Então, pessoal, uma das coisas que é muito comum a gente ver na questão de digeribilidade de embarcações é a questão da mudança, tá, do tempo de marcha do seu motor de popa, né? A gente sabe que tem o neutro, tem a primeira marcha e assim vai para cada tipo de aceleração e rotação que você deseja no seu motor. Mas é muito comum a gente ver as pessoas que têm toda a ligação de corte elétrico do motor em chave, né? Está aqui no manete, digamos, numa segunda marcha ou na primeira marcha e corta diretamente a elétrica do motor, finalizando o funcionamento do motor, sem antes colocar no neutro, sem antes colocar a manete na posição do neutro. Isso pode fazer com que o seu motor crie um vício de partida e um vício de inicialização de torque, diminuindo a continuidade do torque, ou até mesmo pode danificar com o futuro alguma coisa da cabeça da máquina principal do seu motor. Então, o que a gente recomenda? A gente recomenda que durante a digeribilidade do seu motor, da sua embarcação, você, quando for desligar na chave o seu motor, você não se esqueça de tirar da primeira ou segunda e colocar no neutro, para que o seu motor não esteja em processo de torque de hélice no momento que você for girar a chave para fazer o desligamento elétrico do seu motor. Então, seguindo essa dica, você vai evitar danos maiores no seu motor e na sua embarcação. Então, pessoal, por incrível que pareça, uma das coisas que a gente mais ouve falar aí é que tem muito marujo aí e barqueiro que está usando óleo de motor de roçadeira para fazer a mistura com o combustível em motores de 2 tempos. Se você tem um motor de 2 tempos, não faça isso, você vai danificar de vez o seu motor. O motor de 2 tempos, ele precisa de óleo misturado no combustível, e o tipo de óleo correto e o nível da mistura é como está sendo mostrado no gráfico aqui do lado. Tem que ser o tipo TCW3 e a mistura tem que ser aproximadamente 40 ml por litro, o que dá, num tanque de 25 litros, 1 litro desse óleo mais do que o suficiente. Então você faz a combinação de 1 litro para cada 25 litros de combustível. Então, fazendo isso, você vai ter uma queima mais eficiente no seu motor de popa de 2 tempos e aumentar a vida útil também do seu motor de 2 tempos. Mas não use óleo de roçadeira. Bom, pessoal, em relação também à digeribilidade e principalmente em relação ao torque de marcha e troca de marcha do seu motor de 4 tempos, é a questão do tempo que você vai trocar de um nível de velocidade de marcha para um outro torque de outra marcha que você está aqui no manete fazendo a mudança. Muita gente costuma fazer assim, né? Tá no neutro, vai para o primeiro e chegou no primeiro, não espera nem 1 segundo ou 2 e já vai tacando no segundo. Gente, isso daí pode danificar o seu motor por diferença de acionamento de engrenagem para cada torque de marcha. A gente sabe que até nos nossos veículos automotores, a nível geral, a gente tem uma velocidade de rotação específica que vai determinar ali o giro de troca da tua marcha. Então, qual seria o correto? Quando você vai trocar a marcha do seu motor,
você tem um tempo específico de aceleração do motor para nivelamento de torque para você trocar a marcha. Então você não vai fazer como muitos barqueiros e dirigentes de barcos fazem, que é tá com uma primeira, uma segunda e depois volta para o neutro na marra. Não, não pode fazer isso. Você vai danificar o seu motor com várias vezes que você repetir esse erro. Então o correto, o que seria? Você engata uma marcha, faz uma aceleração de 10 a 15 segundos e você novamente troca de marcha e assim vai no seu manete trocando. Nesse tempo, entre 10 a 15 segundos, você vai garantir o nível de torque e aceleração correto para que não danifique as engrenagens do motor principal do seu motor de polpa Suzuki. Então é isso, pessoal. Basta lembrar de todas as dicas que a gente deu aqui em relação ao transporte, instalação e a digeribilidade e também o uso dos equipamentos e a escolha dele que nós vimos aqui no vídeo. Você fazendo tudo isso com o maior cautela e cuidado, você vai ter uma vida de paz com o seu barco e com o seu motor de Suzuki há muito e muito tempo, para um dia você dizer: eu tive a melhor experiência de todas com o motor de polpa Suzuki. Então a gente se vê aí nos próximos vídeos no nosso canal. Até mais, pessoal!